eu já tinha algumas vezes sentido o desejo de ser um religioso. O meu contexto era o catolicismo, era tudo que eu conhecia. Algumas vezes eu fui levado, quando bebê, a uma igreja batista que tinha perto da minha casa, mas eu não entendia nada. E eu pensava que para ser um religioso, era um desejo meu, né? Ser um religioso. Eu queria ser um padre. Já era uma coisa lá da infância. Essa coisa desses chamados muito repentinos, de repente eu fico até pensando, né? Será que a gente não foi chamado já por Deus, né? Não tem uma caminhada? Precisa descobrir isso, né? Precisa descobrir. Mas nessa época eu pensava, então, com 12 anos, em tirar a própria vida, por frustração, solidão, etc. E eu encontrei na escrivaninha do quarto da minha irmã um Novo Testamento dos Gideões Internacionais. E eu falei, poxa, olhei e falei, que livro engraçado esse, eu pensei, né? Comecei a ler aquele livro. E fui lendo. Em uma semana eu li o Novo Testamento. Meu Deus. Chegou no final, lá tem lá uma parte em que você entrega a sua vida a Cristo, você faz uma oração que está sugerida ali. Eu fiz aquela oração, coloquei meu nome e coloquei a data. Infelizmente eu não guardei esse documento precioso na minha vida. 12 anos, mas eu não tinha. Outra coisa importante, Joel, eu não tinha ninguém que me levasse a dar os primeiros passos na fé. E aquilo ficou amortecido, eu tinha 12. Com 14 anos, meu pai veio a falecer, infartou e faleceu. Aí a crise aumentou extremamente. Nesse tempo, eu morava com a minha madrasta num imóvel de um tio, irmão da minha madrasta. Ficamos por ali e já naquele tempo eu me envolvi com pessoas muito, muito difíceis. A gente muitas vezes não entende isso, que as companhias, elas influenciam a gente demais. Sim. E eu tive ali alguns amigos daquele bairro que eu morava que eram bem difíceis, envolvidos com problemas sociais complicados, né, com drogadição, com roubo, com mentiras, com coisas tão complicadas. Eu me envolvi com esse pessoal e eu estava indo já pelo caminho da criminalidade mesmo, sabe? E aí desse tempo, Deus quando tem um plano com a gente... Chegou a se envolver com algum assalto? A gente se envolvia com roubos, a gente se envolvia com droga, né? E ali o negócio era complicado. Brigas, muitas brigas que foram assim, bem complicadas, com arma, com tudo, sabe? Era uma gangue mesmo que tinha lá na cidade de Londrina, onde eu morava. Era a gangue do japonês. Era um cara muito violento, perigoso. Enfim, eu não vou nem citar o nome de quem que era, só isso, que era um apelido, né? E espero que ele tenha tido o privilégio que eu tive de poder conhecer ao Senhor e a minha vida ser transformada, e foi isso que aconteceu. Então, nesse tempo, eu até saí desse pessoal depois, eu entendia que precisava ir para um caminho um pouco mais sólido de trabalho e tal, e não me envolver tanto com isso. Foi fácil sair? Não foi fácil sair, mas eu tinha uma coisa, o quanto é importante bons conselhos dos pais, né? Meu pai dizia assim, olha, se você for fazer alguma coisa, faça aquilo que seja digno para você assinar o teu nome embaixo. Se você não tiver a ousadia de assinar o teu nome, que foi você que fez, se você não tiver a hombridade de fazê-lo, é melhor que não faça. Meu pai falava isso ficou na minha cabeça. E de repente eu me vi numa situação envolvido com pessoas que eu não tinha a coragem de dizer, fui eu que fiz, né? Porque o negócio não era bom, era feio, era complicado. E nesse tempo, meus amigos que estavam ali, eu percebi que estava indo para um caminho bem complicado. Eu acabei me mudando, né? Eu fui mandado embora de casa. Afinal de contas, ninguém aguenta o cara muito rebelde demais. Eu era esse cara, né? Olha. Eu vou aqui tomar uma água, dá licença. Opa, vontade. E acabei saindo mesmo e fui para um outro lugar. Arrumei um emprego num pensionato. Eu era empregado doméstico. Ali eu aprendi a fazer de tudo.
pintar, reformar móveis, a limpar, a cozinhar. Fazia de tudo naquele lugar. Mas era o lugar que eu tinha. E eu estudava bem ali no centro de Londrina, tinha um colégio estadual lá. E eu acabava indo para a escola e envolvido com a turma, né? A gente fumava maconha junto. Aquela conversa. E é interessante que num período desses de meio de ano, as férias do meio de ano, volta das férias, uma menina que era da nossa turma, falando de Jesus para a gente. E eu fiquei desconfiado com aquilo, falei, esse menino endoidou. Porque ela era maluca, né? Ela era muito doida. E de repente ela ficou legal, ficou sóbria, falando de Jesus, porque Jesus amava a gente. Aquilo me incomodou profundamente. Mas eu fiquei reticente, botei os pés para trás e pensei, epa, peraí, esse negócio está muito maluco, esse troço aí. E eu me lembro que o nome dela é Luciana, e a Luciana falou de Jesus e eu fiquei observando. Uma outra menina da sala que era bem tímida, mas tímida de assustada, sabe? De repente a menina veio também, a Luciana falou de Jesus para ela, ela foi para a igreja, a menina veio, começou a falar de Jesus para mim, eu falei, ó, o negócio é doido mesmo, eu falei, né? A maluca ficou quieta e a quieta ficou doida. Eu falei, esse negócio é muito estranho, mas eu deixei para lá. Mas aquele convite ficou. Deixa eu falar para você que muitas vezes fica pensando, será que eu convido a pessoa para ir para a igreja? E se eu fosse você, eu convidava, essas coisas funcionam. Funcionam mesmo, porque muitas vezes você não sabe falar de Jesus, mas o seu convite pode fazer toda a diferença para alguém que está esperando que alguém fale, olha, me convida para ir para a igreja, pelo amor de Deus, estou precisando.